Amados, nós vamos começar o nosso tempo então de conheça sua Bíblia, né? E a questão é o seguinte, né? Na realidade, conhecer a Bíblia não é o fim, né? O fim é nós conhecermos a Deus. E por que nós vamos conhecer a Bíblia, né? Porque a Bíblia foi exatamente aquilo que Deus deixou, né? É o livro das palavras de Deus. Lá em Eclesiastes, né, sugere que nós temos dois livros. Deus tem dois livros que deixou para nós. São os livros, é o livro da figura, que é a natureza. Então, a natureza fala da glória de Deus. Então, na natureza, por mais que os cientistas ficam aí prospectando, procurando entender, saber, não conseguem entender, compreender Deus, mas vê o que? A glória, a maneira viva, ordenada, a simplicidade das leis que regem o universo. Então, numa coisa tão complexa, tanta simplicidade que fala dessa glória, dessa majestade de Deus. E na Bíblia nós temos o que? O livro das palavras de Deus, onde nós vamos conhecer o caráter de Deus, aquilo que Deus é e por que Ele fez cada coisas, quais são os propósitos, né, e os desígnios de cada coisa criada. E aí o que acontece? O nosso foco sempre vai ser prioritariamente não nesse mundo, mas na eternidade. Então tem o nosso irmão Fábio Ito, né, que ele sempre está falando, né, que o nosso foco é no lá e no além, e não no aqui e agora, mas no lá e o além, porque a nossa vida aqui ela é muito restrita, perto da eternidade que Deus tem prometido para nós, de vivermos da presença dEle, vendo Ele face a face, conhecendo da maneira como nós estamos conhecidos, né, por toda a eternidade. Todavia, esse tempo restrito que nós estamos aqui, ele é muito importante, porque é exatamente aqui que vai determinar como é que nós vamos passar a nossa eternidade. Se nós vamos passar na eternidade na presença de Deus, na condição de filhos de Deus, ou se nós, finalmente, para aqueles que não querem nada com Deus, vai ter a oportunidade por toda a eternidade de viver eternamente, completamente ausentes de Deus, que é o inferno. O que é o inferno? É um lugar onde Deus não vai estar. Então as pessoas vão estar lá com todos, só com as suas vontades, mas a misericórdia, a presença, a palavra de Deus não vai estar mais do que nesse lugar. Esse vai ser o lugar o quê? Que a Bíblia fala que é o choro e o ranger de dentes. Nesse mundo já tem choro e ranger de dentes, mas essa ira de Deus nesse mundo é mitigada pela misericórdia dele. Mas no dia da ira, no dia do juízo, no dia da vingança, no dia do Senhor, as coisas elas vão ser realmente separadas. Hoje você não vê visualmente, né, a diferença entre o justo e o perverso. Não existe uma maneira de você falar realmente, olha lá, vale a pena ser justo porque aquele sujeito justo está prosperando, e não vale a pena ser perverso porque o perverso vai de mal a pior. Pelo contrário, existe muitos de nós que se perdem porque fica confusa essa coisa. Você vê o justo tendo dificuldades e vê o que? O perverso prosperar. E aí, muitas vezes, nós aqui pensamos o seguinte: será que eu não estou perdendo tempo? Aí chega, você está desperdiçando a sua vida. A única vida que você tem, você está desperdiçando. E vale a pena? Lá no Salmo 37, no Salmo 73, existe uma reflexão aí a esse respeito, né? Ele fala, olha, quase que eu tropecei quando eu vi a prosperidade dos maus. Porque eles não têm freio, desanda a boca, faz tudo errado e parece que tudo dá certo. Até que eu entrei nos atos de Deus e eu me deparei o quê? Com o fim deles. Como que de repente, sem que haja cura, eles são destruídos. Quanto a mim, bom é estar junto a Ti, porque em Ti, Senhor, eu tenho descanso. Quem tenho eu mais no céu, senão o Senhor? Então aí ele faz essa distinção. E lá no livro de Malaquias também tem bem interessante essa mesma situação. Então lá as pessoas, o que adianta a gente servir a Deus? Aí Deus fala assim, duras são essas palavras nos meus ouvidos. Aí depois fala assim, então Deus se aproximou perto daqueles que o temiam e atentava sobre o que eles conversavam. Aí é fantástico, você vê, imagina o Todo-Poderoso
chegar e puxar uma cadeira para ficar escutando a nossa conversa, porque a nossa conversa é boa. Então a diferença do justo e do perverso aqui nessa terra é só o quê? A maneira de conversar. Mas visualmente não tem diferença. Pelo contrário, parece que o justo, não é? Como se diz por aí, quando ele mais reza, mais assombração aparece diante dele, não é? E o perverso, quanto mais ele apronta, mais sem freio ele conduz a vida dele e parece que tudo está certo. Qual que é a questão? A questão é que vai chegar um dia, esse dia você pode procurar em toda a Bíblia, ele está em toda parte da Bíblia, e não está um dia com D minúsculo, mas é um dia com D maiúsculo, é chamado de o dia da ira, o dia da vingança, o dia do Senhor, e é um dia que a gente tem de tomar cuidado até como que nós desejamos esse dia, porque vai ser um dia de trevas, e não um dia de luz, um dia onde as pessoas falam assim, cadê a bondade de Deus? Onde está a misericórdia de Deus? Não é? E aí a gente vai ver que a misericórdia de Deus ficou o quê? Descrito no retrovisor. Desde que o mundo criou, como é que Deus, todos os dias, dispensou a sua misericórdia, mas agora chegou o quê? O dia do juízo. O dia onde um Deus que viu seu filho padecer na cruz do Calvário pelos pecados, vai pegar toda a sua ira e vai despejar sobre aqueles que consideraram o sacrifício de Jesus em vão. Então não é que Deus esqueceu, é que Deus está oportunizando a salvação, mas nesse dia, toda a ira de ver o seu filho padecer na cruz, de todas as injustiças que foram praticadas nessa terra, vai ser o que? Derramada sobre aqueles que preferiram ou preteriram a salvação, preferiram que os seus próprios caminhos. Todavia, hoje, nós vamos ler um livro, é o segundo livro, né, que nós vamos ler, que fala do aqui e agora, como viver aqui e agora. Basicamente são 3 livros que tem na Bíblia que fala muito do aqui e agora. É o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, que nós vamos ver hoje, e o livro de Jó. Provérbios apresento aqui agora como uma professora, daquela professora assim muito inspirada, né, muito atraente, e fala, ó filho meu, não é por aqui, é por ali. Então um pai que aconselha um filho, os provérbios, olha, sucesso é por aqui, afasta dos maus, afasta desse caminho, tira o seu pé desse caminho mau, faz o bem. Então é desse jeito que Provérbios apresenta, com otimismo. Eclesiastes parece aquele cara de meia idade, ranzinza, que já começa, olha, tudo vaidade. Ah, eu vou construir, já construí, é vaidade. Vou estudar, também é vaidade. Eu vou casar, eu já casei mais de 1000 vezes, porque ele casou um punhado de vezes. Olha, canseira e enfado. Não tem nada que satisfaz debaixo da terra. Aí lá no final ele falou assim, olha, de tudo que você tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, que isso é o dever de todos os homens, e faz isso enquanto você é novo, porque vai chegar os dias que você vai falar assim, não tenho prazer nesses dias. E o terceiro livro é o livro de Jó, que é o livro de um homem experimentado, que passou pela vida, fez tudo certo, colheu as agruras dessa vida, os desafios, enterrou filhos, teve uma dificuldade grande relacional com a sua esposa, os seus amigos foram ao redor dele só para encher a paciência de um cara que era correto, mas é um cara que guardou a sua integridade e que fala o seguinte, olha, depois de tudo que eu passei, a diferença é que antes eu conhecia Deus de ouvir, e agora eu o vejo. É como fala lá em Provérbios, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Então hoje nós temos, né, os 12 capítulos, né, de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, né? Tem algumas pessoas que falam que o Salomão, Davi também, né, eles viveram muito, eles tiveram muitos casamentos, né, e lá na frente, com muitas ânsias, né, aí eles foram escrever, né, o livro de Salmo, um livro de Eclesiastes, né?
mas que fala muito o quê? Do aqui e do agora, dos desafios que nós temos, né? Salmo também muitas vezes fala disso, se bem que Salmo tem os oráculos de Deus a respeito quê? De toda a eternidade, tá bom? Então, quem for começar, Eclesiastes capítulo 1, aliás, deixa eu... só fazer um comentário sobre o nome do livro, né, irmãos? O nome do livro, Eclesiastes, é o mesmo prefixo da palavra igreja, eclesia, né? Então, o que significa? O nome que foi colocado aqui foi trazido do grego, porque o nome em hebraico obviamente teria que ser traduzido, mas basicamente é o caminho daquele que se dirige à Assembleia de Deus, ou seja, o caminho daquele que se dirige na direção de caminhar junto com o povo de Deus. Então, com certeza é algo para a nossa vida também, né? É algo até de certo modo profético, né? Algo dito há tanto tempo atrás, e a gente vê que essa palavra, a igreja, a Assembleia, ela iria tomar naquilo que é o desejo de Cristo uma proporção tão importante na vida de todos aqueles que andam com Deus. Então, é só essa observação mesmo. Podemos começar? Maravilha, dá um benção, já começamos aqui, né? Então, você faz a leitura aqui? Qualquer hora, viu, irmão? Você pode parar aí. A ideia é que a gente possa ter um tempo aqui de crescimento junto, né? E ao invés de uma coisa preparada, que a Bíblia possa fluir, né? E que possa confrontar os nossos pensamentos que já estão articulados, que eles possam ser desarticulados, que as fortalezas que existem na nossa mente possam ser destruídas, para que a nossa mente seja cativa à obediência de Cristo, né? Todos nós somos pecadores, nós necessitamos de um Salvador, e a palavra de Deus é aquilo que martela, né? Fala pregador, porque você pega um prego, não é só uma martelada que você dá, não. Você tem que dar um punhado de martelada, né? Para ver se o prego entra, né? Se essa palavra realmente fixa na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos esconder essa palavra no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra ele. Eclesiastes capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se vadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta-se ao lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retoma os seus círculos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do céu. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e é correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Bom, a visão aqui de Salomão, né, irmãos, pode parecer no primeiro momento até uma visão pessimista. Você olhar e falar assim, rapaz, o cara está destruindo tudo, ele está dizendo que tudo é vaidade. E a gente vê aqui que ele dá uma ênfase muito grande a essa questão de vaidade.
Quando a gente pega o sentido da expressão que é usada no original aqui, que é traduzido por vaidade, a gente vê que a ideia do texto é apontar para coisas que são passageiras, né? Então a vaidade aqui é aquilo que, de certo modo, pode ser atraente, aquilo que pode até mesmo fazer com que você sinta alguma alegria momentânea, mas isso não se sustenta a longo prazo. E ele chama isso então de vaidade de vaidades. Ou seja, nós estamos correndo atrás do vento acerca de um tanto de coisa. E o curioso é que essa observação, né, a respeito das gerações, da gente nascer e da gente morrer, é sobre como então o nosso coração precisa estar focado nas coisas corretas. Por quê? Porque ele foi um homem próspero, um homem que recebeu da parte de Deus não apenas riqueza, poder e todas as coisas que os seres humanos desejam, mas ele recebeu da parte de Deus também sabedoria. E isso acabou tendo um custo muito alto, né? Ele termina esse capítulo dizendo que na muita sabedoria há muitas dores, né? E aquele que aumenta em conhecimento, ele acaba aumentando em trabalho, em responsabilidade, em cansaço, né? Então, a proposta é que a gente faça uma avaliação da nossa própria existência, tentando ver o porquê nós vivemos, o porquê nós acordamos, o porquê nós trabalhamos. Porque se o foco disso tudo são apenas os resultados imediatos do nosso próprio trabalho, no final da vida ou em algum momento a gente irá, obviamente, perceber que perdemos a nossa vida, que gastamos a nossa vida com coisas que são apenas vento, que são apenas passageiras, que não produzem fruto na eternidade, que não trazem alegria verdadeira. O testemunho de Salomão é muito interessante e às vezes é até algo que é contraditório para nós, né? Você diz assim: por que Deus permitiria que um homem que é dele fosse tão próspero a ponto de poder usufruir de tudo aquilo que traz prazer, até mesmo sem medida, né? Deus nunca mandou que ele tivesse mais do que uma mulher, mas ele, segundo aquilo que foi a cobiça dos olhos dele, acumulou 1000. E é exatamente para que ele pudesse dar o testemunho de como nós estamos focando nas coisas erradas, porque a angústia no final acaba acometendo a vida de Salomão, e ele percebe, como o Tércio até falou que é o objetivo de todo esse livro, né? Chamar a nossa atenção para aquilo que é verdadeiramente importante. Então, irmãos, nós precisamos entender que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente trabalhe, produza coisas, quando nós morrermos, nós seremos esquecidos. Neste mundo e nestas coisas onde as pessoas fazem de tudo para vencer, para ser alguém, para ter alguma coisa, isso na eternidade é nada, é apenas um vento, é passageiro. E portanto, se a gente achar que isso é o foco da nossa existência, nós iremos nos frustrar. Nós a longo prazo iremos perceber que a nossa vida não teve sentido algum. Conhecer a Deus então vai ser tentar compreender o que está além dessa existência. E se você parar para conversar com as pessoas por aí, você vai ver, essas perguntas destroem às vezes a rotina da maior parte das pessoas. Por que você trabalha? Aí o cara fala: para ter dinheiro. Para quê? Para comprar coisas que você não precisava. Então a gente trabalha para pagar dívidas e faz dívidas porque trabalha, mas no final das contas paramos de raciocinar a respeito do que realmente é importante nessa vida. E isso, meus irmãos, faz com que a gente se torne escravo de uma existência medíocre, de uma existência que, por não discernir aquilo que é a vontade e o caminho de Deus para nós, vai gerar frustração mais cedo ou mais tarde. Vaidade, futilidade, inutilidade, tudo isso são sinônimos, né? Que a gente fala vaidade, às vezes fala assim: a pessoa que se arruma, né? Tem uma pessoa vaidosa, né? Não, isso pode ser o que for, mas é uma coisa assim, a pessoa está se preparando e tudo, né? Mas o que está querendo dizer é o seguinte: isso não muda nada quem ela é, ela só está dando o quê? Um tapa na aparência, né? Isso aqui não está falando que é vaidade, então, porque às vezes pode falar assim: não, tudo é vaidade, então eu vou comprar um revólver, vou dar um tiro na cabeça, porque não adianta fazer nada. Não é isso que ele está falando aqui, tá? O que ele está falando é que ele já está chegando lá no fim, em termos de pensamento, quais que vão ser esses caminhos que nós vamos andar. Ele começa o capítulo 2 aqui falando assim: olha,
Sabe o que eu fiz? Eu fiz tudo o que deu na minha cabeça. Resolvi me divertir, gozar os prazeres da vida, mas descobri que era ilusão, ou vaidade, ou futilidade, ou inutilidade. Cheguei à conclusão que o riso é tolice e que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir, e aí você vê, hoje morreu o baixista lá do AC/DC, que é uma banda, né, de rock pesado, né? Eles fazem lá as músicas lá, estou caminhando, né, na autoestrada para o inferno, eles falam os sinos do inferno, né? E ele faz assim uma maneira, e quando você vê o clipe lá, é até interessante você ver uma nuvem de gente, né, pulando, porque a gente está acostumado, às vezes faz esse vídeo aqui, às vezes vai chegar lá umas 500 visualizações, sei lá, né? Chegar a 1000 a gente até acha, ó, foi importante, né? Foi. Aí lá o cara está com 267 milhões de visualizações, outra 340 milhões de visualizações. Aí você vai na curtida, né? Ô, curte aí, né? Lá, tô caminhando para o inferno, mamãe, não me impeça, Satanás, já paguei minha dívida, né? Agora estou indo encontrar com meus amigos no inferno. O cara canta desse jeito. Aí os likes lá são assim, tipo assim, 20 milhões de pessoas, né, que estão isso. Então essa é a situação que a pessoa com alegria faz. E o cara morreu hoje com 64 anos de idade, só que ele está afastado dos palcos por demência desde 2001. Então 64 menos 6, então desde 58 anos de idade, que as placas, né, desse senhor, né, que faleceu hoje, né, é o baixista, aquele que trazia o ritmo, né? 2011, né? Então é uma coisa que, gente, é uma situação triste. Então não é só de expor, mas de ver que aquilo que parece ser grande coisa, porque tem cantor gospel também que morre. Então não foi só o cara do AC/DC que morreu, né? Então tem cantor. Então não dá para avaliar a vida nesse aqui e agora. E o que ele está tratando é do aqui e agora. O prazer é tolice. Tanto é que a pessoa que ela rega a vida dela pelo prazer, aí ela usa às vezes uma substância, aquela substância já não satisfaz, ela usa uma mais pesada e vai uma pesada, né? E aí ela toma remédio para dormir, depois toma remédio para ficar acordada, depois remédio para ficar de bom humor, não é? Até uma hora que ela toma remédio para dormir, dorme, que aí não acorda mais, né? Como foi o caso, né, do Prince, do Michael Jackson, né, de várias pessoas que tentando controlar ou dominar com substância, é isso que acontece. E o Salomão? O Salomão era um homem de Deus, de um nascimento meio complicado, porque ele era filho do rei Davi, com aquela que tinha sido o quê? Mulher de Urias. E ele é fruto da misericórdia de Deus, porque o irmãozinho dele mais velho, que é fruto do adultério de Davi com essa mulher, ele havia falecido. E o Salomão, Deus depois permitiu que o Salomão, filho dessa situação tão terrível, fosse o herdeiro do trono. E ele, adolescente muito novo, teve uma visitação de Deus, e Deus falou assim: Salomão, o que você quer? Qualquer coisa que você pedir eu vou te dar. Ele falou assim: eu quero sabedoria, porque eu tenho de conduzir o povo. O objetivo dele era muito nobre quando ele pediu sabedoria. E ele falou assim: olha, é muita coisa que eu tenho de resolver e eu preciso de sabedoria. E Deus falou assim: Salomão, como você pediu isso em favor do povo, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar abundância, eu vou te dar paz com seus inimigos, e nunca vai ter ninguém tão sábio como você. Todavia, o Salomão se perdeu na sua sabedoria. Porque quando você começa a falar algumas coisas assertivas, as pessoas começam a bater palma para você. E se você se embriagar com isso, você esquece que toda a sabedoria vem de Deus. E esse homem Salomão, ele faleceu com 60 anos, idólatra. Ele era de Deus? Era de Deus, mas ele abriu tantas brechas na vida, nesses caminhos que a sabedoria levou, que lá no final desse texto, já vou até pular para lá, fala assim: olha, a suma de tudo quanto tem ouvido é
teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque isso, ele não fala que é uma opção, fala, isso é o dever de todo homem. Todavia, aqui no capítulo 2, ele começa o quê? As aventuras dele. Construção, fez palácios, fez mansões, fez até o templo de Deus. Cavalos, teve cavalos, sim, criação, gado demais, ovelhas também, mulheres. Ele chegou num ponto que ele teve as 300 mulheres. Você imagina o que é isso? Um cara ter 300 mulheres? Mas não é só isso não. E 700 concubinas. Eu até hoje não sei direito, Ari, não sei se você pode me ajudar. O que quer dizer esse concubina, né? Eu sei, parece que quando não combinava lá com as mulheres, tinha concubina para ver se... Mais ou menos isso, né? Não era oficial, mas era amantes no harém. Como que um homem pôde ter feito isso? Ele fez. E ele foi, deixou escrito aqui o relato da vida dele, né? Para falar que isso não trouxe satisfação que ele pensava que traria. Como muitos jovens e muitos de nós, o que? Pensamos que tem coisas que vão trazer satisfação para nós, sendo que não vão. Porque a satisfação, sabe o que pode satisfazer o coração nosso? Deus. Só Deus pode. Num casamento, você não vai ser satisfeito num casamento se tiver Deus. Tanto é que Jesus fala desse jeito: olha, vocês que são maus, vocês dão boas coisas aos filhos de vocês. Aí você fala, puxa, se eu dou boa coisa eu não sou mau. Onde está a maldade em eu dar boas coisas? É porque eu não discerno aquilo que o meu filho precisa, e eu acho que é boa coisa. Agora, o Pai Celeste, ele não dá boa coisa, ele dá o quê? O Espírito Santo aqui, ele dá satisfação. O que ele dá não é vaidade, não é futilidade, não é ilusão, não é inutilidade. Ele dá o quê? Significado. E a pessoa que tem o Espírito Santo, se tiver coisas, não vão se corromper com essas coisas. E se não tiver, também não vai ficar o quê? Destruído porque não tem. Porque com o apóstolo Paulo vai aprender o quê? O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto do versículo. Então ele fala aqui, olha, eu desandei, eu falei assim, olha, eu vou me entregar aos prazeres, contudo vou reger minha vida por sabedoria. Ele achava que ia dar conta, né? Então um padre chama Fábio de Mello, ele canta uma música bem interessante, ele fala assim: eu pensei que conseguiria viver por mim mesmo, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Aí ele falou assim, aí o pecado tomou conta do meu viver, e hoje eu entendi que tudo é do Pai. O que é meu é só a vergonha, o constrangimento das consequências dos caminhos que eu escolhi. Mas a salvação é do Pai, a redenção é do Pai, o significado é do Pai, nada é meu, tudo é do Pai. É mais ou menos isso que o Salomão vai chegar aqui nessa conclusão. Alguém podia ler, né, o capítulo 2? Microfone. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos,
construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Muito bom. Eu queria chamar a atenção aqui, irmãos, do verso 14 desse capítulo 2, né? Fala assim, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Então, irmãos, o que significaria se o olho do sábio está na cabeça, né? A gente entender que, obviamente, é muito mais prudente, é muito mais razoável de que aquilo que nos atrai, aquilo que é para onde nós estamos apontando, nós estamos olhando, esteja a partir do nosso entendimento e não a partir apenas das nossas mãos ou dos nossos outros sentidos, né? Mas ainda assim, mesmo que a gente alcance essa sabedoria e a gente não viva sem objetivos, sem coerência, sem saber o porquê estamos nos esforçando, ainda assim é preciso entender que o destino de tudo aquilo que nós fazemos é o mesmo. Portanto, será que nós compreendemos que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que podemos construir, que podemos raciocinar, que podemos edificar, isso perto da eternidade é nada? Será que nós temos essa consciência? Será que nós vemos a nossa passagem, a nossa existência como seres humanos, na Igreja de Cristo, no meio da sociedade, no meio da nossa família, em todos os lugares que nós estamos, no nosso trabalho, será que nós vemos isso como a possibilidade de que a gente semeie coisas para a eternidade, ou nós estamos com uma expectativa como as pessoas vivem,
a expectativa de que no final seja apenas isso mesmo. Porque se a nossa expectativa for que seja apenas isso mesmo, apenas aquilo que eu posso acumular e deixar de herança para o meu filho, ele já avisa a gente que vai haver frustração. Vai haver frustração. Então, o que seria esses olhos estarem na cabeça? Nós precisamos ir além. Porque o destino de quem está com Deus e de quem não está é o mesmo. É pó, é terra. Então, destas coisas, nós não vamos levar nada. Agora, se há verdadeiramente discernimento, se essa sabedoria está verdadeiramente em nós, nós precisamos então, discernindo o que é esse enfado, o que é essa vaidade, começar a se dedicar um pouquinho mais às coisas que são eternas. E até acho que nos próximos capítulos aqui, Salomão até fala que boa parte das coisas que Deus deseja para nós são mistérios. É como se Deus tivesse criado o homem e colocado nele, pelo seu espírito, um anseio de que o homem tentasse desvendar os mistérios de Deus, né? E de fato há um mistério. Nós sabemos, por exemplo, das promessas que Cristo fez a respeito da eternidade, de estar na presença de Deus para todo sempre, mas nós não sabemos necessariamente, né, quão maravilhoso isso pode ser. Então nós vivemos por fé em tudo aquilo que são as promessas de Deus para nós. Nós vivemos por fé, crendo naquilo que os nossos olhos não viram, porque com certeza se a gente visse, né, irmãos, a gente não precisaria mais crer em nada. Aquele que viu, obviamente não precisa mais acreditar. Ele seria irresistivelmente atraído por toda essa grandeza, por toda essa majestade de Deus. Mas por fé, irmãos, nós precisamos aprender a fazer separação entre as coisas que são dessa vida e as coisas que são de Deus para toda a eternidade. E nós temos uma semente de morte dentro de nós desde que nós nascemos, né? Nossa vida chega a 70, 80 anos, tem crianças que nem nascem, tem pessoas que morrem na infância, tem jovens que morrem na adolescência, na juventude, na meia-idade, né? Agora, de um jeito ou do outro, né, a morte ela vai passando o rodo, né? Nós não temos ninguém mais do século XIX presente no mundo. Não tem ninguém que nasceu antes de 1900 que está andando e indo por aí. E aí no capítulo 3 ele fala assim: Deus, Ele estabeleceu os tempos e tem tempo para todo propósito. E aí nós vamos ter de andar um pouquinho, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para juntar, tempo para espalhar. E ele vai falando assim: olha, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. E ele coloca o tempo com uma preciosidade que às vezes a gente fala assim que tempo é dinheiro. Não, tempo não é dinheiro, não é? Porque você não consegue com dinheiro comprar tempo. Quantos desses bilionários aí dariam a sua fortuna, né, se eles pudessem ter mais 10 anos de vida, mais 20 anos? Não tem condição, não existe essa possibilidade, né? Aquele sujeito lá do iPhone lá, como é que chama aquele sujeito lá? Do Steve Jobs, né? Um sujeito fantástico, né? E ele, assim, o Steve Jobs, não sei se você sabe, eu fui ver assim, no que esse cara era formado. No que ele era formado? Ele só fez um curso que ele levou até o final, um curso de caligrafia. Ali ele aprendeu o que? A harmonia das coisas e fez aquelas belezas todas, mostrando o quê? Que tudo, aqui fala que você vai fazer, faça o melhor. Se você aprende a fazer as coisas bem feitas, qualquer coisa que você faça vai ser bem feito. Agora, se você quer fazer muita coisa, mas não é bem feito, você vai deixar muita coisa o quê? Por fazer, achando que está fazendo, mas não está. E ele fala: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Propaganda enganosa? Não, porque o homem foi feito o quê? Para ser eterno. E essa ilusão que nós temos, essa inutilidade, essa vaidade na qual nós estamos escravizados e vivemos, ela acontece porque nós perdemos a conexão com Deus. O nosso pecado que nos separou de Deus. Todo dia, à tardinha, era o horário que Deus encontrava com o homem, na viração do dia. E você pode notar que todas as pessoas que sofrem de depressão, de angústia, de pânico, é na tarde que elas pioram. Parece que é a hora
que a pessoa mais sente saudade de Deus. Porque o dia era para ser tarde e manhã. Nós já mudamos tudo, né? De manhã, de tarde e de noite. Mas você pode pegar em Gênesis que Deus estabeleceu o dia não como manhã, tarde e noite, mas como tarde e manhã. Tarde a gente coloca os nossos esforços. À noite, ou Deus faz eles dar certo, ou Ele atrapalha tudo, né? Porque Ele que manda. De manhã cedinho, Ele renova sobre nós o que? As misericórdias. Por quê? Porque senão tinha de consumir a gente, porque a gente é complicado. Pega o microfone, dá para ela, porque como está sendo gravado, né? Embora não percebamos, nós vivemos a eternidade. E quando nós, digo eu, no caso, descobri essa maravilha, eu fiquei assustado. Quanta besteira a gente faz sem saber que nós já estamos vivendo a eternidade. Você queira, você não queira, nós estamos vivendo a eternidade. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, né? Agora, o curioso é a gente pensar que ainda assim há dois tipos de eternidade, né? Uma eternidade com Deus ou sem Deus. Então, e nós fazemos tanta bobagem sem perceber isso. A diferença do caminho, né? Nós chegamos, e agora? Para onde eu vou? Eu creio que... E quando nós encontramos realmente com o Pai, né? E nós sabemos dessa eternidade maravilhosa que nós já estamos vivendo, é claro que a opção é a única. Todavia, o Ari está fazendo um esforço aqui desde o início, né? De nos remeter já para o fim, para a gente não perder a linha, né? Porque quando a pessoa tem essa consciência que a mamãe está falando aí a gente entende o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova o quê? Dia a dia. Por quê? Porque agora nós já sintonizamos onde nós nunca deveríamos ter o quê? Deixado. Porque o pecado fez essa separação. Então, a última parte do processo vai ser o corpo. Porque esse corpo tem uma semente de morte e ele vai morrer. O espírito está pronto e a alma que é incógnita. Essa alma vai converter ou essa alma vai se embrutecer? Porque a alma é o lugar onde nós decidimos se nós ouvimos Deus ou se nós atendemos o que? O apelo do corpo. Porque o nosso espírito nos leva para Deus e o nosso corpo, desenfreadamente, ele fala do aqui e agora só. Não é na hora de levantar, o que o corpo fala para você? Quer dormir. Na hora de dormir, eu quero mexer no WhatsApp. Quer ver televisão, né? É do contra, o corpo é do contra, você pode perceber. Você já pensou, né, Júlia, se você tivesse o sono que você tem na hora de acordar, na hora de dormir, o tanto que era bom? Aquele soninho de manhã cedinho, na hora de acordar, não tem que acordar, na hora de dormir, nossa, que sono mais bom, agora vou dormir o quê? O sono dos justos, não é assim? Mas não, é uma inquietação doida, acorda praguejando, né? E assim caminha a humanidade. É o que ele está descrevendo aqui. E aí ele vai falar assim: e o mundo é uma injustiça, o direito é torcido, a maldade prevalece, né? Ele fala mais ou menos igual o, como é que chama, o Tim Maia, né? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tem muito para falar o que aprendi. Que na vida a gente precisa entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Só que o Tim Maia tateia, não chega, não fecha a conta, né? Ele não fecha a conta, mas ele tateia, igual esse cara aqui, né? Então a gente tem de procurar até mesmo vir achar razão para viver. Só que ele não achou. Ele tentou na cultura racional, deu tudo errado, né? O Tim, ele apegou aquilo, propagou a religião lá da cultura racional, né?
Até o dia que ele chegou em casa e pegou o guru dele que estava o quê? Namorando a esposa dele. Ele jogou as coisas do guru dele pela janela. Pode ver a história, bem interessante, né? E aí ele foi o quê? Apostatou da religião que ele tinha. E aí eu não sei. Mas os filhos de Timaia, foi interessante. Os filhos de Timaia, eu vi lá, eles arrumaram o que? Acharam o temor de Deus na caminhada deles. Então é isso que ele está falando. E ele vai falando agora coisas contrárias. O melhor não é você ser convidado para uma festa. O melhor é você ir para o velório. Que lá no velório você pensa em coisa que você não pensa na festa. Você pensa no fim de todas as coisas. Então, oi? Aí o 3, ele fala desse jeito. Aí no 4, ele continua falando da injustiça que há no mundo. No 5, ele fala, olha, ele já começa a tatear, ó, quando você for no templo, guarda a sua boca. Porque tem gente que vai no templo que fala besteira para Deus. A gente não está precisando tanto falar para Deus, não está precisando escutar Deus. E a gente quer falar para Deus o que Deus tem de fazer, o que Deus tem de deixar de fazer, como se a gente soubesse o que precisa ser feito, o que precisa ser consertado, não é? E aí ele vai falando, né? Então, Deus não se agrada dos tolos. Se você inventar de falar alguma coisa para Deus, primeiro diga, não fale. Você teimou, falou? Agora, cumpra o que você falou. Por quê? Porque com a sua boca, você falou com um ser que zela de uma coisa chamada palavra. E como ele não deixa que a palavra dele caia por terra, e você foi feito a imagem e semelhança dele, se você ficar deixando sua palavra cair por terra, você não é um homem, você é um fake. Deus não se agrada do tolo. É melhor não prometer. Deus não está precisando das nossas promessas. Somos nós que estamos precisando do quê? Da promessa de Deus. Então assim que ele vai, encara o capítulo 5, né? E aí fala, não é, que você não fica admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça. Vê se você vê alguma atualidade disso aqui agora. Perseguindo os pobres, negando o direito deles, pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem, toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Ou seja, o rei, os governantes, eles vivem daquilo que todo mundo produz. O governante não vive do trabalho do governante. O governante vive do trabalho do povo. Então não fica admirado de ter maldade. Quem ama o dinheiro nunca estará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Tudo isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais boca ela tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. Qual que é a diferença do cara ter 1 bilhão ou 2 bilhões? Então, ele vai descrevendo toda essa situação para chegar no ponto que o Ari está insistindo aqui desde o início. Qual que é o significado? O que vale a pena? O que permanece? O próximo aqui complementa bem isso, né? O verso 12 do capítulo 5. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Se vocês olharem, né, irmãos, esses versículos aqui, à luz de tudo aquilo que é o Evangelho de Jesus, a gente percebe que faz muito sentido. Então, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, o nosso tesouro está no dinheiro, está nas riquezas, ou a nossa riqueza são as coisas que são eternas? Eu já pensei muito sobre isso, sabe? E tem muitas questões que a gente vê que às vezes há uma dificuldade de se entender as palavras de Jesus, porque nós somos guiados por essa cobiça desta vida, destas coisas que fariam a eternidade se tornar um fardo.
Por quê? Porque essas coisas que às vezes nós estamos buscando e desejando e acumulando, elas não se sustentam. Pense comigo na questão por exemplo, do galardão, né? Vocês já viram como quando algumas pessoas falam sobre galardão, sobre receber da parte de Deus e tudo mais, muita gente está pensando em dinheiro, muita gente está pensando em riquezas. E se essas riquezas, o próprio texto aponta aqui para nós, elas não fazem a menor diferença para a nossa existência na eternidade, por que nós pressupomos que é isso que Deus poderia nos dar de melhor? Com certeza, na riqueza da glória de Deus, há coisas muito mais valiosas do que essas que nós somos naturalmente levados a cobiçar. Quer ver uma simples e que muita gente às vezes não para pensar? Você não seria muito mais feliz se na eternidade recebesse a sua esposa, ou o seu filho, ou o seu marido, ou o seu amigo, aquele que Deus te ensinou a amar? E de repente, para receber isso, ou para buscar esta riqueza, porque isso é uma riqueza, e até o próximo capítulo aqui ainda vai falar sobre isso, né? Sobre como é bom não estar sozinho, o como nós somos feitos para estarmos juntos, porque se há algum alívio para as aflições dessa existência, é não estar sozinho. Agora, se você consegue enxergar isso como talvez o maior troféu que possamos receber na eternidade, será que então nós estamos vivendo na direção de buscar estas coisas? Ou nós estamos ainda correndo atrás do vento, estamos vivendo segundo a nossa própria vaidade? Então há muitas coisas a refletir nesse sentido, né? Você fica imaginando, né? Jesus, ele nasceu num lugar pequenininho, ele era filho do seu José e da dona Maria, que tinha uma captaria lá em Nazaré, e ele nunca procurou o quê? O aqui e agora. Ele procurou as pessoas, porque ele sabia o quê? Que o que vale não é o aqui e agora, mas é o lá e o além. Então ele procurou multiplicar e colocar nisso e inculcar isso que nas nossas cabeças. Infelizmente, e agora a palavra aqui é muito forte, né? Desgraçadamente, nós estamos nos ajuntando não pelos mesmos motivos de Jesus, mas por conta o quê? Do aqui e agora. E aqui esse texto de Eclesiastes mostra o quê? Que o aqui e agora nos leva à canseira, o enfado, aos desencontros. Por quê? Porque nós buscamos não melhor, nós buscamos aquilo que não satisfaz. Como Isaías 55, por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Por que você gasta o seu esforço naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, diz o Altíssimo, e você vai comer o melhor dessa terra. Deixe o perverso o seu caminho, e o ímpio os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar, porque os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos, porque assim como a terra, né, os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aí você quer ver uma coisa interessante? Se você fizer isso, quando você andar, os montes vão cantar e as árvores vão bater palma. Olha que coisa mais... Isso aí está parecendo agora conto de fadas, mas ele está falando o que? Da redenção, porque o que falta é o que? A palavra de Deus vivida o que? Através de nós. E é isso aí que vai. Por isso que é melhor a gente ir o que? Para o velório. Lá a gente chora, fala, gente, muito novo. Ou então, era uma boa pessoa, né? Ou então, é hora da reflexão. E o que ele está chamando aqui é o que? É exatamente isso. E na casa da festa? Na casa da festa a gente fala o que deve, o que não deve, né? E para falar a gente vai e bebe, e faz ponto, e fica tudo doido, né? E tem festa que o cara chega em casa no outro dia e não sabe nem o que aconteceu da festa. A gente se desgasta. Aliás, tem festa que o cara já sai para a festa assim,
hoje eu vou me acabar, não é assim? Olha o jeito, né? Hoje eu vou o quê? Me acabar. E vai acabando. Até uma hora que acaba. Vamos ler o capítulo 7, que ele é um momento assim, bem interessante, né, de mudança aqui no texto. Tá? Quem tiver com o microfone pode ler. Pensamentos a respeito da vida. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo, quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos do fogo, não quer dizer nada. Quando o sábio usa sua violência, ele se torna um tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 perfeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e muito difícil de entender, mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. Tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Você vê que o cara aqui é azedo, assim, né? Ele vai sortando assim um negócio lá, chega um momento que ele fala assim, não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente tolo. Pera lá, mas não tem que ser sábio? Tem. Agora, quando ele fala demasiadamente, é aquela chatice, quer dizer, tem cara que, né, o justo, né, não, você não pode falar, você já que irritando, então não tem a coisa, não tem a dinâmica das coisas, né? Não, e não só isso, se Deus aplicasse a sua justiça de imediato, ele não fosse misericordioso, ele não dosasse também aquilo que é da sua natureza, irmãos, nós nem existiríamos, né? Salomão. Então, um homem como Salomão estaria fulminado, mas assim, os grandes homens de Deus é o Davi, não passariam pelo crivo, e nenhum de nós. Então, da mesma maneira que o nosso Deus, sendo zeloso
de tudo aquilo que é correto, não se alegrando com a injustiça. Ele ainda assim é longânimo, ele é paciente, ele espera o tempo oportuno para julgar cada coisa conforme tem que ser. Nós devemos entender que a gente não deve abreviar os nossos dias com esse zelo. E hoje em dia está bem na moda isso, né? Pessoas que agora querem ser os super-heróis, dessa ideia de vou defender a justiça, vou defender um tanto de coisa. Irmãos, até a nossa percepção de justiça, teologia da libertação, que é segundo a nossa teologia sabedoria, da prosperidade, está tudo longe. Então, essa questão, né, da gente ir caçar onde não devia caçar. E uma coisa, quando ele fala assim, entre 1000 homens achei um que tinha sensato, entre mulheres não achei nenhuma, tem de ver onde ele está procurando também, porque não é que não exista, né, mulher? Ele procurou nas dele, né? Deve ser onde que estava caçando, né? Mas agora, eu pensando nisso aqui, cruzando com o texto que fala lá da mulher virtuosa, né? Você começa a perceber, porque muita gente lê o texto lá depois que está em Provérbios, que vai falar da mulher virtuosa, quem a achará, e é o mesmo autor, né? E na verdade, irmãos, embora lá está falando até mesmo de coisas que parecem ser afazeres domésticos, se você cruzar aquela ideia com isso daqui, você percebe que esse ser mulher que glorifica a Deus é de uma responsabilidade tremenda. Frutífera, produtiva, atuante. Sim, e também uma mulher que... vocês acham que ele escolheu qualquer uma para que pudesse ser companheira dele, para que pudesse ser esposa ou concubina? Você acha que ele pegou o melhor ou o pior? Mas então, às vezes nós estamos achando que ser uma mulher de Deus, né, é ser a mulher que seria desejável por um rei que tem tudo, né? E essa reflexão precisa ser feita. Aquilo que este homem verdadeiramente precisava não era daquilo que atraía os seus olhos, mas era de uma mulher que dentre 1000 ali pudesse ajudá-lo a ser o homem de Deus. É que normalmente o rei olha pela aparência, todavia Deus não olha pela aparência. Deus julga o que? Pelo coração, né? Outro dia tinha um lá falando assim, quando você for casar, falando para os jovens, né? Você escolhe aquela que sabe cozinhar, porque a beleza acaba, a fome não. O cara fala... Aí eu estava falando de instrução, falei, o cara lá está com outro parâmetro, né? Deus olha o coração, e nós o que? Julgamos a aparência. Um dia eu estava com um colega meu, e ele estava lá, disse que ia largar a mulher dele. Eu falei assim, cara, aí tentando, falando, olha, é o seguinte, Terço, você quando você for arrumar mulher, você foi procurar na igreja. Eu não, fui procurar na praia. Então, não deu certo. Aí ele falando assim, o outro lá falou assim, não, eu vou separar. Eu falei, cara, por que não? Porque minha esposa não quer ter filhos, e meu sonho é ter filho. Ele falou assim, ainda em janeiro agora, eu peguei os filhos do vizinho emprestado para sair de férias, porque eu queria saber como é que é sair com criança, né? Foi para a praia e tal. Aí eu falei assim, como é que foi? Foi uma beleza, maravilha, fiquei com o menino, levava a tomar sorvete, né, e tudo, né? Aí eu falei assim, mas você não quer ter filho, por que você não adota? Eu falei, não tem, mas você não cuida nem do filho dela, vai cuidar do filho dos outros, eu vou alugar, vou arrumar outra. Quer dizer, ele está decidido e fez, né? Isso tem uns 8 anos, agora eu vi ele lá na porta da escola, lá catando os meninos dele, que ele arrumou outra mulher e tudo. Quer dizer, então, você vê que nessas decisões existe muita coisa. Por que lá atrás ele já não pensou, às vezes, de uma maneira, né? Quando ele foi começar a vida. Então, essas reflexões, elas são muito interessantes, e por isso que o inferno, que os habitantes do inferno, envolve tanto os jovens, para que os jovens não pensem, que eles gastem o tempo em entretenimento, porque no entretenimento não pensa, e quando a pessoa cai em si, aí a vida já está toda o quê? Esculhambada. Ele vai falar mais para frente, jovem, lembra-te do Criador, é no dia da mocidade, sabe? Porque essa teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, daqui um pouco, aí é só enchendo a cara mesmo, porque vai fazer o quê? Interessante nós notarmos, sou mulher, não vou puxar brasa para minha sardinha, mas quando ele falou, vou te fazer uma ajuda.
O homem, eu já estou com 75 anos, vivi 47 com o meu marido, então a gente percebe que o homem, não é que ele seja bitolado, mas ele vê o aqui e agora. E a mulher percebe lá longe. E muitas vezes a mulher perde a sabedoria por causa disso. Não faça isso, você vai errar. Tá? Aí ele chega, ele quebrou a cara. Ela vê, não falei para você? Aí está errado. Nós estamos juntos. Você errou, mas nós estamos juntos. Vamos procurar acertar. Porque Deus colocou a mulher para auxiliar e não para amedrontar o homem. É uma auxiliadora idônea. Idônea. Não é auxiliadora idona, porque muita mulher também acha que é auxiliadora idona. E pronto, aí vira aquele... Não. Como aconteceu com a princesa Diana, né? No dia do casamento, ela não aceitou a palavra submissão. Deu no que deu. Então nós vemos que a nossa vida, ela está toda enfronhada na palavra de Deus. Tanto do homem quanto da mulher. Então nós completamos um ao outro. Um não é inferior ao outro. Não, e se vocês pararem para pensar, o papel das mulheres, você pega na genealogia de Jesus, que é colocado mulheres, o que é uma quebra de paradigma imensa, que as mulheres não eram sequer contadas, né? Mas se você olhar a genealogia de Jesus, está lá em Mateus e depois em Lucas, você vai ver que as mulheres estão colocadas lá, né? E que mulheres, né? Então você vai encontrar Ruth, você vai encontrar Esther, e você vai encontrar até mesmo a Raabe, mulher convertida, que era uma prostituta, mas qual é a questão? Ela via. E o lance dela ver não é a arrogância, mas é como essa mulher foi um instrumento de Deus para auxiliar os homens. Não, e pronto, para fechar a questão, Jesus era o descendente da mulher. Jesus não veio de descendência de homem. O Espírito Santo de Deus envolveu Maria, e o que nela foi gerado foi o que? O ente santo. Então, quando olha essas coisas assim, dessa maneira, e muitas vezes a questão da pessoa olhar a aparência, ao invés de olhar o coração, a essência, tem por outro lugar. Você leu aqui, a mulher enganosa, o homem que teme ao Senhor vai fugir dela. Lá em Provérbios, que o cidadão aqui também escreveu, o Salomão, lá fala assim que a mulher linda, que não tem descrição, é igual uma joia que você coloca no focinho de um porco. Aí você vê um porco com... como é que chama essas coisas aí? Chama... um porco com piercing, né? Com a joia, um piercing de joia no focinho do porco. O que quer dizer? Né? Não sei, dá para fazer um toicinho, mas... com a joia preciosa. Capítulo 8, né? Ele vai falar sobre a obediência ao rei. E uma coisa interessante na palavra de Deus é o tanto que foca na questão da ordem, da submissão, de nós nos adequarmos. Obedeça a ordem do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele, e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade, ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer à ordem dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um certo tempo e um certo modo para fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã, e não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento nem segurá-lo, né? A Dilma dançou aqui, né? Também ninguém pode evitar a morte nem deixá-la para outro dia. Não temos de enfrentar essa batalha, nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Então não adianta querer procurar a mãe menininha do Cantuar para saber qual os números da Mega Sena, porque tudo isso que fala são palavras jogadas, não é? Vai chegar agora, final do ano, e vai aparecer essas pessoas, ó, em 2018, alguém importante vai morrer. Olha, mas... né? Ó, alguma tragédia vai acontecer em alguma parte do mundo. Tá? Então, agora falar com precisão, não tem.
Então fica esses agoureiros, essas coisas, porque Deus reservou coisas para Ele. A gente fica procurando, mas a gente não sabe. A gente não sabe o dia da morte da gente. Às vezes está mais próximo do que a gente pensa. Por isso fala, obedeça, submeta. Ai de você que fala assim: amanhã eu vou para outra cidade, eu vou fazer um negócio lá, vou ganhar muito dinheiro durante um ano. Uai, você sabe, se você vai, isso é uma arrogância, isso é uma petulância. Ao invés disso, você devia falar: amanhã, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. O outro lá colheu, fui abençoado, meu celeiro não cabe a minha colheita, o que eu vou fazer? Eu vou fazer celeiros ainda maiores. Vai olhando o cidadão, a cadência dele. Então eu direi para minha alma, ele conversava com ele mesmo, né? Ele era o cara do eu. Ele, se ele fosse pular carnaval lá na Marquês de Sapucaí, era o bloco do eu sozinho, é só ele o quê? Batendo tambor lá e mais ninguém. Alma, tem provisão para muitos anos, regala-te, não tem limite para você. Aí Deus fala: louco, essa noite a sua alma será pedida, e aquilo que você ajuntou, para quem ficará? Assim acontece com aquele que não é rico para com Deus, aquele que presume, aquele que usurpa, porque no reino de Deus tem lugar para toda sorte de pecador, só que não tem lugar para usurpador. O cara pode ter a biografia mais triste, como hoje muitas vezes, graças a Deus, pelo ministério de muitos irmãos, tem pessoas que lá na cadeia, lá na penitenciária, estão encontrando o que? A liberdade em Cristo Jesus, sendo salvos. Mas lugar para usurpador, isso não tem. Há uma ênfase aqui também, né? A gente vê em todos os capítulos que Salomão fala assim: então aproveite os seus dias, então alegre-se na simplicidade dos seus dias, coma, beba, seja feliz com a sua mulher, aproveite isso. Isso seria, né, irmãos, alcançar uma plenitude de satisfação, de entendimento, a ponto da gente não viver apenas nessa expectativa de tudo aquilo que são as promessas de Deus, mas a gente aprender a viver em contentamento desde já. É uma batalha pela sobriedade. Sim, porque se a gente não viver esse contentamento, nós estaremos fazendo com que a nossa vida seja mais de dores do que é necessário. A oração da sobriedade, o que escreveram, fala assim: Senhor, me dê coragem para mudar as coisas que eu posso, me dê paciência para conviver com as coisas que eu não posso mudar, e me dê sabedoria para saber qual que é uma e qual que é outra. Senhor, faça com que eu viva um dia de cada vez, sabendo que esse mundo é mau, não como eu queria que fosse, mas como de fato ele é, sabendo que nessa busca pela sobriedade eu poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e totalmente feliz na próxima vida contigo por toda a eternidade. Legal, né? E aí os caras catam esse negócio, é de manhã, de tarde, de noite, eles pegam aquilo lá, o quê? E eu acho uma coisa legal, porque são palavras poucas, mas são palavras assertivas, sabe? Às vezes a gente quer desabafar, ok, às vezes tem que desabafar mesmo, mas isso não é produtivo se ficar nisso, porque você desabafou porque você estava abafado. Agora, se você não consertar, se não catar uma chave de fenda e dar uma apertada nos parafusos onde precisa apertar, você vai viver desabafando, até que uma hora que você desabafa, o que acabou, pronto. E a sua vida foi o quê, né? Às vezes você chega no lugar, o pessoal olha de longe e fala assim: ixi, lá vem o desespero. É você que está chegando. Então esses conselhos aqui, eles são muito úteis, são práticos, porque essa busca pela sobriedade
A sobriedade que o Salomão fala aqui é uma das matérias que existe o quê? Na escola da graça. Porque a escola da graça de Deus, ela nos ensina primeiro, abandone a impiedade e as paixões mundanas. E, nesse presente século já, viva sobriamente, justamente e piedosamente. Então a vida sóbria, justa e piedosa. São só 3 matérias. Faculdade não ensina, o ensino médio não ensina, o ensino para as crianças não ensina, mas a escola da graça ensina aquilo que nós precisamos saber, que é o quê? Sermos sóbrios, um relacionamento correto comigo mesmo, justo, um relacionamento correto com o meu próximo, piedoso, um relacionamento correto o quê? Com o Criador de todas as coisas, o próprio Deus. É o que a escola da graça ensina. Enquanto nós aguardamos o quê? A bendita esperança, a revelação do eterno, a volta do nosso Senhor Jesus. Então, nessa questão da sobriedade tem a ver com isso, né? Vamos. Capítulo 10, quem vai ler? Assim como a mosca morta produz mau cheiro, estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem um mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele, quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com ela se ferirá, quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que ele está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo, para recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa de mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Nenhum pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Então aqui são como fosse provérbios, né? Que fala de uma maneira muito simples, né, Ari? E fala sobre principalmente a loucura, né? Porque se por um lado ele diz que a sabedoria acabou tendo peso, trazendo dores e tudo mais, ele também diz que dedicou-se a conhecer a loucura. Ele quis conhecer os dois lados, né? Obviamente, né, irmãos, quando se fala da sabedoria aqui, é um discernimento de que as coisas que nós consideramos por valiosas nessa vida nem sempre são. Mas se por um lado o trabalhar, o esforço, tudo isso não pode ser a coisa mais valiosa da nossa vida, isso não é a coisa mais importante. Por outro lado, se a gente cair nas palavras que estão descritas aqui no capítulo 10, se a gente se deixar levar por essa loucura, é pior ainda. É pior do que a gente não atentar para tudo aquilo que são as nossas responsabilidades, né? Então aqui fala sobre a preguiça, fala sobre a bebedice, né? Fala sobre ter uma relação ruim com o rei, mas no caso também fala de uma relação ruim daquele que assume uma função de autoridade governamental sem ter maturidade e responsabilidade para com isso, né? Então há muitas coisas aqui que são consideradas. Então, se por um lado essa busca por essa sabedoria deste mundo não vai preencher nada, a loucura também não vai.
Então precisamos de equilíbrio, precisamos de moderação, precisamos discernir o que é essa sabedoria do alto, para que a gente possa buscá-la e não perder tempo com nenhuma outra coisa, né? Porque o preguiçoso, até bem enfático aqui, né? Esse aí vai ter goteira em casa, esse aí vai passar por necessidade, e aí ele vai culpar quem? Né? Ele vai culpar Deus? Ele está apenas colhendo aquilo que ele mesmo plantou. Isso, o capítulo 11, né? Sábios conselhos. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparte o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuvas sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Conselho para os jovens: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então aqui ele fala umas coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, assim, como é que são as obras de Deus? Elas são perfeitas. Só que a gente não pode descobrir, porque Deus trabalha no oculto. Assim como a gente não sabe como que forma os ossos no ventre de uma mulher grávida. Então a gente não pode perceber o que Deus está trabalhando. Às vezes na igreja a gente fica muito aflito. Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque, gente, a igreja é uma ideia de Deus. E Deus está trabalhando na igreja. Ele está trabalhando que jeito que eu não estou vendo? Não, você também não está vendo o quê? Os ossos sendo o quê? Tecidos, né, formados no ventre de uma mulher grávida. Você pode ver até o volume, mas você não vê o quê? A definição daquilo que está acontecendo. Você vê o desconforto dela. E quanto mais chega o momento do neném nascer, maior é o quê? O desconforto. Então, aquele... Pode continuar ali. Aqui ele vai só colocando desse jeito, assim, coisa simples, ó. Não ponha aplique seu dinheiro que é num lugar só. Né, doutora e gerente de banco? Diversifique o que? As suas aplicações. Então não seja o que? Um investidor temerário, mas seja um investidor conservador. É assim que fala, né? Até falando sobre essa questão, né, de não discernir as obras de Deus e tudo mais, ainda assim diz assim: apesar de você não saber, apegue-se ao simples, apegue-se àquilo que já foi revelado, apegue-se àquilo que a palavra já trouxe para nós. E aí, né, os exemplos aqui são bem um exemplo da vida rural, né? Fala assim: vai lá e lança o pão. Ou seja, o que você está fazendo? Você está cevando. Agora, que garantia há que você vai conseguir obter algum resultado daquilo ali? Não há. Mas o fato de não haver essa garantia não significa que é para você ficar deitado. Reparta com seus amigos. Reparte com seus amigos, porque você não sabe como será o dia de amanhã. Fala sobre a semente, né? Coloque a semente. E você coloca uma semente aqui, a outra ali, você não sabe qual vai ser melhor e nem se alguma vai vingar ou se as duas serão iguais. Irmãos, não tem nada mais espiritual do que enterrar comida, do que pegar um grão que poderia ser comido
e colocado. Isso vai exigir de nós o quê? Trabalho, esperança e fé. Então, será que a gente está consciente disso daqui? Então, não se aflija com dores desnecessárias. Saiba que não há garantias de que os grãos darão certo, mas ainda assim, o que o texto está dizendo aqui é: faça, no tempo oportuno, faça. Ah, mas tem uma nuvem ali, eu estou achando que vai chover e vai estragar tudo. Tem gente que está olhando para a nuvem e não aproveita o tempo da oportunidade. E obviamente, né, vocês acham que Jesus está preocupado? Você acha que Deus está preocupado, meus irmãos, com colheita? Você acha que ele está preocupado com planta? O Thomas Edison, que foi o que fez a lâmpada, né? Quando fizeram lá uma sessão lá, né, mostrando a lâmpada acesa, né? Aí olharam para ele e falaram assim, né? Puxa vida, né? Quanta inspiração, né, para fazer isso aí. Foi minha 100ª tentativa, né? Você, mas o que você aprendeu com isso? Eu aprendi que tem 99 maneiras de não fazer uma lâmpada. É 99% de transpiração e 1% de inspiração. Trabalho. Porque às vezes a gente quer, não, mas meu trabalho é em vão. Não, o trabalho nunca é em vão. Tá certo? Tem um lugar que ele fala que tem louco, que é workaholic. Trabalha, que não acha nem o rumo de casa. Que se mata de trabalhar. Então o chamado é para uma coisa chamada o quê? Moderação, sobriedade, equilíbrio. Por quê? Porque em todos os excessos, o que reina? Futilidade, inutilidade, vaidade. Então o chamado aqui é o quê? Para essa, né, moderação. Tem um outro versículo legal também que fala assim, aqui ó, quem fica esperando o vento, que o vento mude, né, e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá. Não está o ideal ainda. Não está ideal, é igual surfista. Não, essa onda não é boa. Essa onda, aí escurece, tem de ir embora com a prancha, não pegou nenhuma onda, o quê? Porque não tem uma do jeitinho. Então a habilidade do surfista é o quê? É surfar a onda que vem. Porque ele fica mentalizando, tentando achar que vai vir a onda do jeitinho que ele quer, né? Nunca vai vir, né? Tem um provérbio chinês que fala assim, que a melhor época para se plantar uma árvore foi há 20 anos. E a segunda melhor é agora. Mas se a gente ficar idealizando, a gente nunca vai fazer. E às vezes quando a onda vem do jeitinho que ele quer, ele pega a onda, ok, ruma na pedra, pronto. Aí, então, o juiz não está olhando, não valeu para a competição, né? Exato. Então, e aqui essa questão do jovem. Gente, existe um projeto maligno, infernal, para cercar o que? Os jovens. Para que os jovens percam tempo. E esse projeto é o que? É no entretenimento, é na palha, porque às vezes a juventude acha que aquilo vai ficar o que? Para tempo. Você pode perguntar com as pessoas assim de 50, 60 anos para trás assim. Meu sogro falou para mim assim, Júnior, você sabe o que eu mais me chateia nessa vida? Eu falei, o que é? É porque na hora que você aprende a viver, está na hora de ir embora. E o que deixa mais irritado ainda é que não tem jeito de você passar essa experiência para os cabeça dura da outra geração. Devia estar falando de mim, né? Tem que deixar o quê? Quebrar a cara. Porque na hora que você fala, não, gente, é tão simples. Era tão simples. Mas o jovem o que vive, o que é na complicação. Porque se meu nariz fosse diferente. Porque se eu fosse mais 10 centímetros mais alto. Se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, né? Ao invés de igual essa palavra aqui, ó, simplifica. Ou então o pastor Paulo Júnior, a vida é complexa. Se você não simplificar, ela vai ficar complicada. Ela não é complicada, desde que você simplifique. Ela é complexa. Mas então, se você não simplificar, aí você vai estar o quê? Em maus lençóis. Então, jovem, aproveite a sua mocidade. Seja feliz enquanto você é jovem. Faça tudo o que quiser, estou gostando. Siga os desejos do teu coração, estou achando bom. Mas lembra de uma coisa, que Deus o julgará por tudo que fizer. Ferrou, pronto. Não é isso? Não deixe que nada preocupe ou faça sofrer, porque a mocidade dura pouco. Quando você tem 5 anos, você quer ter 7. Quando você tem 7, você quer ter 10. 10 quer ter 12.
Não, 12, que não, quer ter 18, que ninguém manda em mim. Aí arruma 18, né? Aí na hora que vier estar com 30, eu queria ser criança, não é assim que era? Estava cortando cabelo, escutando o cara. Nossa, como que eu queria estar lá na casa da minha mãe, não ter casado, não ter tido filho, não ter preocupação com nada. Aí eu era feliz e eu não sabia. Aqui fala, não faça isso. Não pense que a sua alegria estava lá no passado. O cara não vive nem aqui, nem no futuro, nem lá. Só pode viver hoje. Só tem um dia para viver. Hoje, sabia? O único dia que tem é hoje. Amanhã for no médico. Mentira, não vai. Por quê? Porque quando chegar na hora de ir no médico, é hoje. Não é amanhã. É hoje. É hoje que você vai no médico. Tudo que você faz, o quê? É hoje. Amanhã. Não, amanhã não. Amanhã, quando você for fazer, já não é mais amanhã. Já é hoje. Senão você vai ficar igual lá o cidadão lá da terra lusitana, né? Ele queria um fogão, porque estava no fogão de lenha. Aí a Maria queria e falou assim, olha, como é que eu vou fazer, uai? Vamos comprar fiado, porque nós não temos dinheiro, queremos fogão, né? Aí foi na loja, estava escrito lá assim, amanhã fia-se, hoje não. Aí voltou para casa e falou, mulher, nós esperamos até agora, não tem problema, né? A gente espera até amanhã, porque hoje está fechado para fazer fiança, mas fiado só amanhã. Aí chegou lá, tá, amanhã fia-se, ó, pô, já esperando de ontem para hoje, vamos esperar amanhã, né? Então esperando até hoje, não abriu o quê? O crediário para ele o quê? Comprar o fogão dele, porque é amanhã não existe. Existe hoje. Então hoje, se você ouvir a voz de Deus, lá em Portugal ele conta a mesma piada, mas é o brasileiro, né? Não é os portugueses lá falam a mesma coisa de nós, né? Para ser justo. Hoje, se você ouvir a voz de Deus no coração, não endureça. A única coisa que precisa é deixar essa palavra o quê? Brotar no coração. Você não vai dar conta. Eu não dou conta. Deus sabe que você não vai dar conta. Só que você precisa saber disso e deixar o quê? Deus fazer as coisas o quê? Através de você. Capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para todo homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Aproveitar a vida quer dizer o quanto antes lembre de Deus, o quanto antes busca Deus, o quanto antes, se é hoje, não fica lamentando, eu podia ter sido lá atrás, não é hoje. Hoje é o dia da salvação, não é? Porque chega um dia que você vai dar uma dentada no bife e os dentes vão ficar lá no bife, é? Às vezes vai passar uma moça bonita,
Aí o seu marca-passo vai abrir o portão eletrônico. O que está acontecendo? Está chegando a hora o quê? De a gente ir, olha que bonito, ó, agora é bonito, para a casa eterna. Pelo seu amor e pela sua misericórdia, Deus faz isso que normalmente acontecer lentamente. Então a gente começa o quê? Deformar. O tempo é o maior fazedor de monstro que existe, tá? Então é bom o quê? As jovens procurar o quê? Olhar muito o quê? As suas avós. Por quê? Porque é aquilo que vai dizer daquele jeito que você vai ficar. A questão só o quê? De tempo. Tá? Remir o tempo, não deixar para depois. A única coisa que te deixar para depois tinha de ser o pecado. Isso aí a gente deixar para depois. Então, se você não dá conta de pecar, deixa para pecar amanhã, né? Vai que Deus você dá uma sorte, morre hoje, aí não precisa pecar, aí você não, né? Então, essa questão da urgência no pecado, isso aí tem o quê? Te protelar, isso é procrastinar. Mas o bem, a conversão, a atividade, a diligência, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho bonita a cadência, né? Lembra antes que cheguem os maus dias, nos dias nos quais dirá, não tenho neles o quê? Prazer. Aí vai ficando bonito, né? Antes que rompam não sei o que da prata, né? E os moedores, por serem poucos, né? Os dentes, né? As pernas, sabe o quê? Quando você olha para o chão, o gafanhoto, você tem medo dele. Por quê? E os pranteadores já estão em volta, ó. Vai ter velório. Você está indo para a casa eterna. Então lembra por quê? Porque vai chegar um momento que só vai ter Jesus, o bom pastor, que vai o quê? Passar com a gente pelo vale da sombra da morte. Quanto mais amizade a gente fizer com ele, melhor. Pode ir ele. Importante, Saruzana. Eu esqueço. É importante que nós temos alguns jovens e que a gente fale sobre esse finalzinho aqui. No dia que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como flores de amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andam rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós, os que são mais idosos aqui, podem confirmar realmente que é dessa maneira. Eu perdi os meus moedores, eu tinha 18 anos, por quê? O meu pai não tinha dinheiro para cuidar e foi necessário que isso me acontecesse, né? Com 18 anos, eu já não tinha mais os meus dentes. Tinha meia dúzia que aqui estão ainda, o resto tinha ido. Mas nós sentimos isso. As minhas mãos já estão tortas, eu gosto de fazer crochê, eu sinto muitas dores, mas ainda faço. As minhas pernas, às vezes estou vendo um filme, alguém está pulando lá, as minhas pernas doem aqui. É incrível, às vezes eu desligo, eu passo o filme para frente porque eu não aguento mais. Eu sinto dores no meu corpo. E eu creio que alguns idosos aqui sentem a mesma coisa que eu. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos deu vida e nos mostra como será o final. E sinceramente, a hora que o Papai do Céu fala, Ana, vamos embora, estou de mala pronta. Não tenho medo. Eu sei para onde eu vou para a casa eterna, eu vou para a casa do meu pai, e tudo isso vai acabar, né? Mas enquanto estiver aqui, existe uma missão a ser cumprida. Eu estou morando num condomínio,
que nós tivemos que trocar o síndico agora, havia muito problema. E eu sou a mamãe de muitos lá e sou a avó de muitos meninos lá dentro. E uma senhora lá ficou meio brava comigo, ficou todo mundo assim em cima, né? Não, a dona Ana é nossa, nós vamos cuidar dela. Mas isso por quê? Nós temos a palavra de Deus, nós entramos no WhatsApp para às vezes acabar algumas brigas por lá, né? Essa é a nossa função enquanto nós estivermos aqui. Não é porque nós somos mais bonitos, porque nós somos sábios, não, nada disso. É buscar a sabedoria de Deus. E quanto ao nosso corpo, realmente, hoje estou aqui de chinela havaiana porque os meus pés estão inchados. Eu não posso calçar sapato fechado. E por que eu não vou usar a havaiana? É confortável. Hoje é chique, mãe. Então, não, mas não é. Acontece o seguinte, que quando moço, nós não queremos andar de qualquer jeito, não é verdade? Agora a gente vai pegando, na velhice, uma certa sabedoria, a gente percebe que o que é bom para nós é isso que nós temos que fazer. Tá? Então, desculpem eu falar muito, mas eu amo falar das coisas que Deus faz com a gente. Eu gosto muito aqui do verso 6, né? Principalmente do final, quando fala que o cântaro junto à fonte, ele se despedaça. Porque, na verdade, a razão da nossa existência é ser um recipiente que está à beira do poço, para quê? Para matar a minha sede. Ninguém precisa de um cântaro para matar a própria sede, você precisa de um copo. Um cântaro é para que todos aqueles que Deus coloca na nossa existência possam usufruir dessa vida, né, que Deus coloca em nós. Então o que vai acontecer inevitavelmente, irmãos? Este cântaro que somos nós, ele vai chegar no seu prazo de validade. Ele não mais vai ter a vida nele mesmo, e então voltaremos para junto de Deus, né? Mas enquanto estamos aqui, então, é preciso que a gente assuma um pouco esse protagonismo, né, irmãos? Da gente entender que de tudo, nós precisamos ser esse instrumento de Deus, né? Enquanto os nossos ouvidos ainda ouvem, os nossos olhos enxergam, os nossos braços têm força, enquanto a gente ainda não teme o salto mais alto, mas é progressivo isso, né? Que eu entendo isso. Hoje, por exemplo, eu já olho uns lugares que eu falo assim, eu não pulo esse negócio aí. Mas é que às vezes, assim, infelizmente, muita gente crê que vida abundante é ter muita coisa. Não, vida abundante é ter muita vida. É tanta vida que vivifica o quê? Quem está em volta. Ter coisas não tem vida, coisas são mortas. Então quem tem muita coisa, tem coisas. Agora quem tem vida, vivifica. Então isso que é a diferença entre ser alma vivente e ser um espírito vivificante. Então as pessoas, elas têm a oportunidade de vida no contato com a nossa vida. E isso é uma coisa em paralelo, porque Deus está trabalhando em nós não estamos prontos, nós somos frágeis, limitados, nós somos muito menos do que aquilo que nós nos apresentamos para as pessoas que nós somos. Mas é exatamente nessa fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. Então Ele está fazendo um trabalho em nós, mas ao mesmo tempo Ele faz um trabalho através de nós. Então não tem um jeito assim, agora eu cheguei na condição de anjo para começar o meu ministério. Não, você começa o ministério, né? E Deus vai trabalhando na sua vida, apertando o parafuso, né? Então a nossa vida é isso que fala que é uma carta viva, né? É uma carta viva onde as pessoas podem ler os segredos de Deus. E você podia ir aí para a conclusão, Ari, que agora nosso tempo já... e o sábio, né? Pensando aqui, né, fala que a palavra dos sábios, né, é como os aguilhões, né, como os pregos bem fixados, verso 11, pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. No verso 12, né, e demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Aí depois termina dizendo, né, de tudo, o resumo é teme a Deus. O pastor Paulo Júnior, numa certa ocasião, falando sobre isso daqui, ele aponta para essa ideia dos livros e de como hoje a gente tem se tornado meio obcecado por uma sabedoria que também é vaidade. É sobre este conhecimento acerca de um tanto de coisas que no final acaba que não faz diferença nenhuma na nossa eternidade. Porque o livro mais importante da história não é nem esse daqui, é o livro da vida. E o livro da vida, ele não tem histórias, o livro da vida tem só nomes. Ou seja, tudo se trata de como
nós estamos vivendo, e este é o livro que nos guia para que sejamos aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Mas tudo se trata de como nós vivemos e de como então a nossa vida aponta para a realidade de que nós estamos lá no livro de Deus ou não. E da mesma maneira, se nós estamos sendo um instrumento de Deus para que outros possam ter o seu nome lá ou não. Todo o resto, meus irmãos, e não que não seja importante a existência de outros livros, mas a gente precisava de repente, entre nós, sabe, aprender a valorizar as coisas que são realmente prioritárias. Porque às vezes a gente dá ênfase demais para aquilo que é secundário. E será que tem havido em nós a ousadia de Paulo, que tendo tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta revelação, né, no momento oportuno ele vira e diz assim: decidi entre vocês não saber coisa alguma, senão Cristo crucificado. Porque isso é importante, o resto não é, o resto é secundário. Interessante que a gente não tem um livro, né? Isso aqui é uma biblioteca, que tem 66 livros. Se você ler a Bíblia uma vez por ano, você pode falar por aí que você leu o quê? Mais de 60 livros, né? E os melhores, né? Se a tradição é romana, aí são 73, aí aqui está tudo. Eu acho impressionante que nunca foi atualizado, nunca chegou um evangelho novo. Aliás, veio um aviso, ó, se aparecer um outro aí, ó, maldito é o que está escrito, e quem escreveu ainda por cima é outro maldito junto, né? E quem lê também, pronto, aí é a maldição que contagiosa, né? Então aqui é uma biblioteca, né? Aqui é uma biblioteca que nós temos, onde tem o começo, o meio, o fim. E não só o começo, mas fala antes do começo, porque na verdade, irmãos, agora a propaganda do Conheço a Bíblia, tá? É um parênteses que nós vivemos. O tempo é um parênteses. Havia a eternidade. Aí abriu um parênteses, começou o quê? No princípio, criou Deus o quê? Os céus e a terra. Aí você chega lá no Apocalipse, você vê o seguinte, que fecha de novo o parênteses, e aí eles reinarão o quê? Por toda a eternidade, né? Viu um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí a casa na praia, esquece, o mar não existe. Ah, mas por que eu não gosto do mar? Gente, lá no fundo do mar está os nossos pecados, tá certo? Então o mar não existe. Não vai ter o mar, não vai ter nem os nossos pecados. Se está no fundo não vai ter. Então lá vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono de Deus: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o que? O seu povo, e o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, não é? E aquele que fala, escreve, isso é fiel e verdadeiro. Fora fica os incrédulos, mentirosos, adultos, feiticeiros, né? Tudo o que nós ou somos ou fomos, mas que nós temos a oportunidade o quê? De deixar, para que a gente possa ser incluído nesse livro da vida. Então na hora que fechar o parênteses, na hora que fechar a cortina, aonde vai se ver novamente o que é a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E essa visão não vai ser de momentos, mas vai ser o quê? Por toda a eternidade. Então Salomão, quando ele coloca as suas reflexões aqui, ele fala, olha, a suma de tudo aquilo que você tem ouvido é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, temor do Senhor é afastar-se do mal, não é? E guardar os seus mandamentos, o que é a maneira como nós falamos a Deus, que nós o que? Devolvemos a Ele o amor com que Ele tem nos amado. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então é tudo o que? Uma coisa fechando com outra. Isso aqui realmente é um livro que fecha a conta, e todas as contas. E fora daqui, tá? Eu lembro um dia, até o irmão nosso lá de Goiânia, pastor, mandou um livro assim, você dá uma lê, eu falei assim, aí lê, e aí, foi legal, legal, o quê?
falei, não, assim, um bom livro, né, até umas 2, 3 heresias você tolera, né, porque senão era a Bíblia, né? Porque no muito falar, é isso que acontece. E a gente vai numa livraria. Gente, você já imaginou que a igreja primitiva não tinha uma livraria evangélica? E eles deram testemunho. Aliás, eles não tinham nem Bíblia. Eles tinham porções, mas eles valorizavam tanto aquilo que eles tinham, que para a gente é uma vergonha como é que nós desperdiçamos aquilo que nós temos, aquilo que foi oportunizado. Esse projeto é um projeto que eu vou falar uma coisa, eu acho que a coisa mais interessante que eu já fiz na vida chama isso aqui. Se tem muita gente, se tem pouco, isso aí não é importante, né? E até pergunto, se você foi abençoado, eu sei que eu fui, porque toda vez que você abre a Bíblia e deixa ela fluir, é ela que arrebenta com as nossas ideias erradas, é ela que limpa. Eu nunca me esqueço de um homem chamado Cristiano, né? Um irmão. O Cristiano teve muito problema de dependência química. E o Cristiano era um clever, né? Um cara muito inteligente. Ele estudou todos os clássicos. Ele foi criado como um lord, né? E aí, uma entrevistando o Cristiano num programa de televisão, falei assim: Cristiano, qual que é a diferença da Bíblia para esses livros todos que você conhece? Falei: pastor, a Bíblia limpa a gente, né? Ela limpa, ela faz uma faxina na gente. Os outros nos induz a pensar, autoajuda, alto não sei o que, né? Todo mundo quer ficar alto, né? Mas a Bíblia não, coloca a gente o quê? No lugar da gente, tão baixo e tão amado por Deus. Ele habita no alto, no sublime trono, e habita no coração de uma pessoa que treme diante da palavra dele.